Olha, o desafio do governo aumentou hoje, porque o preço do petróleo voltou a passar dos $100, subiu bastante hoje, porque a tensão com o desfecho da guerra, ou pelo menos com onde fica a guerra neste exato momento, no Oriente Médio, continua, né? Hoje, o presidente Donald Trump disse que não está sendo pressionado de jeito nenhum a terminar esse conflito. Ele tem todo o tempo do mundo, quem não tem tempo é o Irã. E durante a tarde foram várias notícias ali confusas sobre se o Irã estaria se preparando ou não de novo para um ataque. O que a gente sabe é que a negociação está estacionada. A gente vai a Nova York com a nossa correspondente Priscila Yazbek. Ei, Priscila, bem-vinda ao Hora H, minha querida. Hoje eu acabei de dar um pouco aqui uma pequena ideia do que foi esse dia hoje que acabou provocando mais tensão sobre a guerra. Exatamente, Thaís. Então, Donald Trump falou que ele não deve se apressar sobre a guerra, que ele não tem pressa nenhuma, como você disse. Ele também falou que as notícias dizem que ele está com pressa, e ele negou que ele esteja com pressa, disse que quem tem pressa, na verdade, é o Irã, porque se eles não conseguirem fazer o petróleo fluir, toda a infraestrutura petrolífera deles vai explodir. Então, Donald Trump, mais uma vez, falando sobre a pressão econômica exercida sobre o Irã com o bloqueio naval imposto aos portos iranianos e, de fato, que os especialistas dizem que o Irã teria agora cerca de 1 mês e meio de estoque, de tempo ali para retirar, para extrair o petróleo até que ele não consiga mais fazer a extração, justamente por causa de uma falta de capacidade. E lembrando que o Irã tem importantes parceiros comerciais para a venda desse petróleo, principalmente a China, então a China também entra nessa equação de pressão econômica. Mas o Irã diz que não está sendo pressionado, também diz que não vai conversar com os Estados Unidos e não vai chegar a um acordo enquanto os Estados Unidos não retirarem o bloqueio naval imposto aos portos iranianos. Portanto, há uma situação de impasse do Irã dizendo que não vai conversar enquanto isso não acontecer e os Estados Unidos dizendo que não vão levantar esse bloqueio porque esse bloqueio é uma forma de pressionar o Irã a assentar à mesa de negociações. Além disso, Thaís, Donald Trump falou agora há pouco num evento na Casa Branca e ele disse também que há uma luta interna entre os linha dura e os moderados no Irã, em meio ao desconhecido paradeiro do líder supremo, o Mojtaba Khamenei, que é filho de Ali Khamenei, que foi morto no início da guerra, e o que responderam o presidente do Irã e também o presidente do parlamento do Irã é que há uma unidade revolucionária no país, então contradizendo o que o governo Trump tem dito de que a liderança iraniana estaria fragmentada e que seria por isso que não há avanço nas negociações. Além disso, também, Donald Trump disse que quer que um acordo seja duradouro, que ele não tem pressa para isso, mas que ele quer um acordo consistente. E ele falou que os Estados Unidos têm controle total do Estreito de Hormuz, que é responsável pela passagem de 1/5 do petróleo global, e ele falou também que o estreito vai se abrir quando houver um acordo e quando as conversas com o Irã forem finalizadas. Ele também admitiu que o Irã pode ter se reabastecido e reabastecido o seu arsenal militar durante o cessar-fogo de 2 semanas, mas que os Estados Unidos poderiam neutralizar esse arsenal em um dia. Ele também negou que usaria uma arma nuclear contra o Irã e ele disse também que os Estados Unidos poderiam fazer um acordo agora se eles quisessem, se assim o desejassem, mas é claro que esse impasse segue pressionando aí ambas as partes. Tanto Donald Trump tem pressa, porque vem sendo pressionado internamente por causa da inflação. A gasolina subiu 21% no índice de inflação de março, a maior alta desde 67. Também há uma rejeição da população americana. A rejeição a Donald Trump subiu para 62%, numa pesquisa que foi registrada nessa semana pela Reuters Ipsos. E do lado do Irã, também o Irã foi atingido em mais de 13 mil alvos internos e também tem sofrido com esse bloqueio naval, justamente porque as principais receitas do Irã vêm da venda de petróleo e principalmente da parceria com a China, e com esse bloqueio naval, de fato, o Irã pode chegar numa situação de estrangulamento econômico. E em meio a isso, Thaís, também acontecem na Casa Branca agora as conversas entre Israel e Líbano. Não há informação sobre se essa reunião, como que essa reunião está acontecendo, mas o que diversas fontes relataram à agência de notícias Reuters é que o próprio presidente Donald Trump quer participar dessa reunião com os embaixadores de Israel e do Líbano, e isso mostra a importância desse cessar-fogo também entre Israel e Líbano, que
expira nesse final de semana. Essa reunião é a segunda rodada de conversas entre Israel e Líbano, justamente para tentar estender esse cessar-fogo. Apurações da CNN dizem que o Líbano vai tentar estender por pelo menos mais um mês esse cessar-fogo. E por que isso é tão importante para Donald Trump? Porque o Irã acusou os Estados Unidos e Israel de violarem o acordo de cessar-fogo ao fazer ataques ao Líbano. E Israel e Estados Unidos dizem que o Líbano não faria parte desse acordo. Portanto, a paz no Líbano também é importante para a manutenção desse acordo de cessar-fogo entre Estados Unidos e Israel. Lembrando que a gente chegou a falar isso ontem no Hora H, Thaís, que Donald Trump não quer um recrudescimento desse conflito, porque há uma rejeição muito grande a essa guerra e Donald Trump quer encerrar esse conflito quanto antes. Eu volto com você. Importante você ter lembrado aí da negociação entre Irã e Israel, entre Israel e o Líbano, que é um dos pontos de fragilidade dos acordos de cessar-fogo, né, Priscila? Obrigada, minha querida.